dia 15 de julho é comemorado o Dia do Homem, o gênero que costuma ser mais negligente com a saúde. Justamente por isso que para esse público é necessário um reforço nas orientações de prevenção. As doenças mais graves e recorrentes entre os homens são o câncer de próstata, colo retal e de pulmão. E sobre esse assunto eu converso ao vivo com o oncologista André Sassi. Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Doutor, existe alguma explicação do motivo pelo qual esses problemas que eu citei são mais comuns nos homens, tirando a questão óbvia da próstata que só os homens têm? É uma questão um pouco de estilo de vida dos homens na vida moderna, o estresse da vida moderna, o trabalho, os hábitos alimentares associados ao trabalho em excesso, o estresse diretamente relacionado também a essas doenças acaba aumentando o índice das doenças. Um outro grande problema é o que você já falou sobre a própria negligência do homem com a sua própria saúde. Então, os homens tradicionalmente fazem menos exames de seguimento. Raramente os homens têm um médico próprio, um médico muito próximo a ele que oriente na sua rotina, como as mulheres têm com o ginecologista, que geralmente elas vão desde a adolescência. Uma mãe leva a filha no ginecologista e assim fica para a vida inteira. Então, o homem tem menos acesso a informações sobre a sua própria saúde, o que é normal, e às vezes há menos exames de prevenção também. Sim, antes da gente prosseguir, quero convidar os telespectadores que têm alguma dúvida a respeito do tema, manda no nosso WhatsApp, ele aparece o tempo inteiro aí passando, rolando embaixo da tela, mas o número agora acabou de ficar na faixa maior, 19 Se você é homem ou se você é mulher, isso é muito importante também e quer ajudar o seu companheiro, mande a sua dúvida, tá? Agora, doutor, entra ano, sai ano, trabalho de conscientização aí parece que precisa ser refeito, né? Por que você acredita que os homens são tão resistentes aos exames e também aos tratamentos? Muitos homens começam tratamentos, depois abandonam, enfim. Por que os homens se comportam dessa forma? É um aspecto um pouco psicológico mesmo, mas, como eu falei, às vezes de estilo de vida. A gente sabe que o homem, ele carrega ainda na sociedade que a gente vive um pouco do estigma de ser o provedor da família, dele ter que trabalhar, ele tem que ser a fortaleza sólida do seu lar e raramente ele reserva um tempo que tem do seu dia a dia para ir ao médico se ele não está sentindo nada. Sim. Então, raramente um homem vai para fazer um check-up ou vai fazer algum exame de rotina sem realmente estar se sentindo mal, estando se sentindo doente. Então, a gente até fala para as mulheres participarem desse papo de homem com a gente, porque às vezes as mulheres têm que carregar o seu companheiro para o médico. Acho que isso é histórico. Os homens mais modernos, a geração mais jovem, tem mudado um pouco isso, a cabeça um pouco mais aberta e mais preocupada com a saúde, tanto física quanto mental, tem modificado consideravelmente isso, mas o câncer, ele ainda é uma doença que ela está mais associada com o envelhecimento. Então, o câncer acontece, na maioria das vezes, já numa outra geração, na geração que está chegando aos 60, 70 e 80 anos, que ainda carrega essa questão historicamente negligente com a própria saúde. Doutor, então, no caso... eu costumo ver no meu consultório, às vezes, homens que nunca foram ao médico. Falam, nunca fiquei doente na minha vida. E aí, quando chegam no consultório, já estão com uma doença avançada, infelizmente incurável em algumas fases, em alguma parte do tempo. Sim, o que acaba sendo muito pior, né? Agora, no caso do câncer de próstata, o que a falta de cuidados pode gerar? Porque normalmente a gente, como homem, faz aquela super brincadeira do exame de próstata e tudo mais. Enfim, mas pouco se fala do que não fazer pode gerar. Então, no caso do câncer de próstata especificamente, o que pode acontecer se esse homem não tratar ou não descobrir com antecedência esse câncer? É muito importante o câncer de próstata, tanto que em novembro, a gente tem o Novembro Azul, que é um mês inteiro só de conscientização dos homens sobre a importância do exame de câncer de próstata. Mas é importante saber que o câncer de próstata, na fase curável, na enorme maioria das vezes, ele não tem sintoma absolutamente nenhum.
O homem não sente absolutamente nada, não tem alteração de urina, não tem alteração de nada. Então, mas justamente nessa fase o câncer é curável. Quando se ignora os exames de rastreamento, quando se deixa procurar o médico somente quando tem algum tipo de sintoma, aí provavelmente já há sintomas da doença avançada. Por exemplo, com metástases ósseas, causando dores ósseas, ou com algum tipo de infiltração no abdômen, infiltração da bexiga, compressão da bexiga, obstrução urinária, que às vezes a próstata já é muito grande. Às vezes é possível curar, mas na maioria das vezes um câncer localmente avançado já passou da fase de cura. Doutor. E aí a gente hoje tem tratamentos muito modernos, tratamentos seguros que controlam a doença, mas infelizmente a doença incurável ela vai ter que ser tratada para o resto da vida. Doutor. E muitos homens vão poder morrer por conta da evolução dessa doença. O senhor comentou agora em relação ao tamanho da próstata. Tem uma pergunta de um telespectador de Aracaju, Roberto. Ele quer saber o seguinte: quando a próstata está um pouco grande, é necessário tomar remédio ou não? Nem sempre. É importante essa avaliação por um médico. Então, a próstata pequena, ela tem um tamanho de uma nossa, a gente fala, ela tem, às vezes, 15 gramas por aí, ela é pequena, mas com o envelhecimento natural do homem, essa próstata tende a crescer. E em algumas famílias, em algumas isso é de alguma forma hereditário, a próstata cresce mais, e às vezes chega até o tamanho de uma laranja, por exemplo. Poxa! E às vezes esse crescimento, na maioria das vezes, ele é benigno. Ele causa sintomas urinários, mas não está associado ao câncer de próstata diretamente. Maravilha. Então é só uma questão de sintomas. Nem todos os homens com crescimento da próstata têm sintomas de obstrução urinária. E alguns têm mais, mesmo com crescimento menor. E aí um urologista é o médico responsável por fazer a avaliação da função urinária e da necessidade ou não de tomar algum remédio que tende a diminuir o tamanho da próstata ou eventualmente até fazer algum tratamento cirúrgico para isso, para diminuir o tamanho da próstata e diminuir essa obstrução do canal da urina. Doutor, vamos tentar, eu sei que é difícil, nosso tempo é curto, quero responder o maior número de pessoas possível, vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo. A gente provocou as mulheres, né, a mandarem perguntas e elas mandaram. A Lúcia é de Campinas e quer saber quando o homem deve começar a fazer o exame de próstata. Geralmente aos 50 anos é o fundamental, ou se ele tem algum parente, algum pai que teve câncer de próstata, ele desconta 10 anos antes do diagnóstico do pai e começa a fazer o rastreamento também. Então, por exemplo, se o pai teve aos 55, aos 45 ele começa a fazer o rastreamento. Sim. A Deisiane mandou o seguinte, doutor, vamos ver se você pode ajudar com alguma informação que seja. A dúvida dela é se quem faz hemodiálise pode ter filho. Ela até pode, tem que, na verdade, fazer alguma avaliação de fertilidade, avaliações hormonais. Não sei se, não é a minha especialidade direta, eu sei que provavelmente há uma série de problemas relacionados à própria hemodiálise que vão interferir com a fertilidade e até os medicamentos em uso para controle de sintomas em geral podem causar alguma malformação. Então isso tem que ser discutido com o nefrologista que está fazendo o controle dessa doença e do tratamento que é a hemodiálise. Agora, doutor, quando a gente fala em saúde masculina, né, eu sei que vai parecer até um pouco esdrúxulo, mas muitas vezes questões simples de higiene podem se tornar doenças mais graves. Inclusive, é o tema de uma pergunta que eu recebi aqui e que é importante fazer. Vai parecer estranho, doutor, mas eu acho que é o momento, já que a gente está falando de saúde masculina. Se é necessário secar o instrumento, é isso que ele quis dizer, depois do xixi, ou só aquela chacoalhada normal que se dá já resolve o problema. A gente está brincando com isso porque é um assunto que parece muito delicado, mas isso é importante principalmente nessa hora que muitos homens nos assistem. Doutor, o que fazer então, já que todo mundo faz xixi, não é? Qual que é a maneira correta para evitar inclusive uma doença relacionada a isso? A higiene do pênis é fundamental. Isso e às vezes parece tabu, parece alguma coisa estranha, mas não é não. Acho que essa é a intenção justamente de conversa
a respeito da saúde do homem. Esse tipo de pergunta é fundamental. Então, assim, a higiene do pênis é fundamental. Água e sabão para lavar muito bem o pênis é fundamental. Isso é falado porque o Brasil, infelizmente, é um dos campeões mundiais de câncer de pênis. E o câncer no pênis acontece pela má higiene. O simples fato de urinar, não precisa limpar sempre ou limpar com papel higiênico sempre. Mas isso depende de cada homem, depende se ele tem o prepúcio, se ele fez a circuncisão ou não, depende da capacidade de higiene de cada um. Mas, então, no momento de urinar, nem sempre é necessário higienização ou lavar o pênis toda hora, obviamente. Mas na hora do banho é fundamental que se use, que se exponha a glande, que lave com bastante água e sabão, porque a falta de higiene causa câncer de pênis. Muito bem. Doutor, ainda hoje o Grupo Sonhe vai realizar uma live interativa às 7h30 da noite, justamente para esse público, né? Embora o papo aí seja de homem, as mulheres também estão convidadas para obterem informações e cuidarem dos parceiros. É isso? Como é que vai funcionar? A gente vai ter uma live aberta ao público às 19h30 na nossa página do Facebook. Vai ser uma conversa bastante dinâmica e objetiva também, para responder todas as perguntas. Não tem tabu, não tem nada proibido a ser perguntado. A ideia é justamente, com a experiência dos médicos oncologistas, falar dos principais tipos de câncer que acometem os homens, como se prevenir, o que fazer, o que é verdade e o que é mito a respeito da prevenção do câncer, às vezes até do tratamento também, mas a gente vai focar muito nas ideias de prevenção e falar de uma maneira bastante aberta. E aí, como eu já falei antes, como as mulheres é que muitas vezes levam os homens no médico, nas consultas preventivas, as mulheres estão convidadas também, não só os homens. E a ideia é ser bastante dinâmico, bastante aberto para todo mundo participar. Maravilha, o endereço aparece aí na tela, facebook.com/Grupo Sonhe. André Sassi, oncologista, falou ao vivo com a gente na edição da tarde. Foi um prazer conversar com o senhor, até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu.